Rapaz, o que é ser de esquerda? O PT pode se dizer de esquerda? O PT, o que o PT faz? Qual é a economia política do PT e do Lula? Qual é a diferença da economia política do Lula para do Macri, para do Pinheira? Qual é a diferença? Da economia política que eu estou falando. Que ali tem um componente, qual seja, puro consenso de Washington, políticas sociais compensatórias para humanizar o caminho. Aí deu um freado nas privatizações, tem uma diferença. Eu sou honesto intelectualmente, não, deu uma freada nas privatizações, ok, não é? Fez uma imensa inversão em direção aos pobres, com políticas sociais compensatórias de massa, e isso tirou a fome do lado das brasileiras, não é pouco, mas isso aqui tudo é neoliberalismo. Você não tem um projeto de país. A carga tributária brasileira onera os pobres. Depois de 14 anos de dito esquerda, aí que você sabe quem é que é de esquerda e quem não é. O Maurício está me lembrando aqui o seguinte, eu falei para você, sabe quanto foi esse lucrinho no trimestre da Petrobras? Que eu falei 3.572% maior, foi 32 bilhões com B de bola e 600 milhões de reais. Entregaram tudinho sem pagar nenhum centavo de imposto. Enquanto a classe média morre com 27,5% de imposto e o pobre, a partir de R$ 2.050 de salário, paga 15%. Está direito isso? Eu fui ministro da Fazenda do Brasil, gente querida. Eu ajudei a fazer o real. Eu cobrava. Eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda do Brasil, do Itamar Franco, cobrava imposto de renda da pessoa física nos lucros e dividendos que o mundo inteiro cobra. O Fernando Henrique mais o Lula revogaram. Aí é moleza. Tira 4 trilhões para os ricos e distribui 300 bilhões para os pobres e fica amigo dos pobres. Assim é garapa, que foi o que aconteceu no Brasil. A economia política brasileira está montada para transformar o Estado Nacional brasileiro numa terrível máquina de transferência de renda de quem produz e de quem trabalha para os rentistas que configuram 10 mil famílias. Entre nós brasileiros, esse modelo está levado a tal enésima potência que 5 pessoas, os dedos de uma mão, tenho eu repetido onde posso, acumulam a fortuna equivalente à metade do PIB brasileiro. 5 pessoas apenas. 1% dos brasileiros tem hoje metade da riqueza do país. A América Latina registrou os maiores índices de desigualdade do mundo. Na região, os 10% mais ricos detêm 77% das riquezas, enquanto os mais pobres, que somam 50% da população, vivem com apenas 1%. Na Europa, os mais ricos possuem 58% das riquezas e os mais pobres 4%. O relatório trata o Brasil como um dos países mais desiguais do mundo. Perde apenas para a África do Sul, entre as 20 maiores economias do mundo. Por aqui, os 10% mais ricos ganham quase 30 vezes mais do que a metade da população. Os dados são do relatório da Desigualdade Mundial 2021, divulgado hoje e feito em parceria pelas universidades da Califórnia e a Escola de Economia de Paris. Um dos coordenadores do estudo foi o economista francês Thomas Piketty, que ficou famoso com o livro O Capital no século XXI. O documento ressalta que a pandemia só acelerou a desigualdade, mas o desnível entre ricos e pobres vem aumentando ao longo dos anos e não é por acaso, trata-se de uma escolha dos governos. Os países que possuem políticas públicas voltadas de fato para os mais pobres estão passando melhor pela crise. O estudo também identificou que a desigualdade aumenta quando os governos optam por privatizar o patrimônio estatal, não adotam uma política de tributação regular e principalmente quando não cobram mais impostos das grandes fortunas. O relatório afirma que a cobrança dos mais ricos gera uma receita indispensável para investir em educação, saúde e em políticas ambientais e que só assim a desigualdade será combatida. Meteram na Constituição a aberração da emenda 95, que proíbe por 20 anos a expansão do gasto público no Brasil. Aí nasce 2 milhões de garotos, de bebê por ano, só para por aí você vê que o Brasil simplesmente botou uma coleira no pescoço do cachorrinho que nasceu, e o cachorrinho está crescendo e a coleira vai cortar o pescoço. Nunca houve isso na história de país nenhum do mundo, esses malucos fazendo isso com o Brasil. Vai ter que revogar isso com urgência. Mas de onde é que vem o dinheiro? Alguém podia perguntar. Vou dizer. Nessa crise toda, o senhor Jair Bolsonaro, ano passado, dispensou de rico 340 bilhões de reais de renúncia fiscal. Vou dizer aqui.
O seu Salim Matar, não sei se é patrocinador aqui, se for me desculpe, mas o seu Salim Matar, dono da Localiza, que é uma empresa de locação de veículo, é o secretário encarregado de entregar tudo, é o homem da privatização do Bolsonaro. Pois bem, esse cidadão vai se entender por que não paga imposto. Não paga imposto, compra carro direto das montadoras sem pagar imposto e virou uma revendedora de carro sem pagar imposto. Conseguiu picaretagem do Brasil, não paga imposto. Das locadoras dá 5 bilhões e 700 por ano. O cidadão que está nos ouvindo aí, que corre numa motocicleta para riba e para baixo com a caixote do iFood nas costas para ganhar R$5 numa entrega, paga IPVA da moto, então a polícia vai lá e prende. O dono do jatinho, o dono do helicóptero, o dono do iate, o dono da lancha aqui na Baía de Todos os Santos, não paga. O imposto de herança nos Estados Unidos, não estou falando de classe média não, quem tem de 2 milhões para baixo, esqueça, não tem mais nada que dá nada. Mas aqui no Brasil, o Seito paga 4% de imposto do grande barão. Nos Estados Unidos é 29% para começar. E ninguém vai dizer que os americanos são socialistas, ou comunistas, ou coisa que o vale é que essas maluquices do debate brasileiro. Ou seja, se nós cobrarmos só o que o mundo cobra igualzinho, só que tirando do pobre e da classe média e botando para o rico pagar, o Brasil acha o dinheiro sobrando. Tem aqui 130 bilhões de reais, eu vendo o bicho onde é que está. Se a gente tivesse condição política, não é? Essa é a única questão. Só o Brasil e a Estônia não pagam imposto sobre lucros e dividendos empresariais. A economia toda derrubada, os bancos tiveram lucro ano passado, 19, ano no Bolsonaro, o maior da história. Sabe quanto é que botaram no bolso dos proprietários? 59 bilhões de reais de lucro e dividendo. Aí você paga 27,5% de imposto de renda na fonte. O cidadão que ganha R$ 2.050 paga 15% na fonte. Um sargento da polícia recolhe logo na fonte e tal. E essa gente não pagou um puto de imposto. Esse é o problema do Brasil. Toda e qualquer crítica a esse modelo é correta, mas ela é sempre qualificada para quem, como nós, criticamos o modelo e pretendemos substituí-lo por um modelo que prestigie o trabalho, não é? Que prestigie a parcimônia, que prestigie a produção e não a especulação financeira, somos chamados todos de populistas. Como se ter compromisso com aquilo que são as melhores práticas internacionais, os valores pacificados de igualdade, de oportunidade para as pessoas, no mundo inteiro, não é? Aqui no Brasil, é confundido com populismo. E esta também é a marca da desqualificação daqueles que, na política, não aceitam o pacto de elite criptoconservador e corrupto organicamente. Porque se nós repararmos, a corrupção que, ciclicamente, é levantada como um argumento para excitar a moralidade popular e o sentimento moral da nossa classe média, é praticada como um organismo central do modelo de poder dominante no Brasil desde sempre. Basta que lembre a todos, para concluir a minha ponderação, que o Brasil é o país último do mundo em abolir a perversão da escravidão. No mundo ocidental, o último país que aboliu, e ainda assim por uma pressão estratégica feita pelo Reino Unido, pela Grã-Bretanha, pelo Império Britânico, que não aceitava competir, não é, mais com países que aviltavam a sua mão de obra pela escravidão. São 380 anos a escravidão durou no Brasil. 380 anos, quase 4 séculos. E essa escravidão produz um racismo estrutural que desenha o próprio capitalismo brasileiro. Mas é bastante você chamar atenção para este fato incontestável para que todos nós que temos esse amor ao povo, à nação brasileira, possamos ser chamados de populistas.